Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. Aqui você encontra tudo sobre o Glorioso em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum detalhe. A declaração de John Testor, dono do Botafogo, adicionou mais combustível ao clima já inflamado antes da final da Libertadores de 2024 entre Botafogo e Atlético Mineiro. Respondendo às críticas do goleiro Everson, do Galo, Testor ironizou com uma provocação sagaz, afirmando que alugou um apartamento na mente do adversário. O comentário não apenas gerou repercussão, mas também reforçou a rivalidade crescente entre os clubes em um dos momentos mais importantes do futebol sul-americano neste ano. Everson havia criticado a postura de John Testor, acusando o empresário de fomentar polêmicas externas, particularmente ao levantar suspeitas sobre a arbitragem. No entanto, Testor reagiu de maneira contundente e inteligente, evitando entrar em uma troca direta de farpas e redirecionando a discussão para um tema mais amplo e sensível, a integridade esportiva. Ao mencionar preocupações sobre possíveis manipulações de resultados e reforçar a necessidade de melhorias na arbitragem, o empresário conseguiu transformar uma questão pessoal em um debate de interesse coletivo. Essa estratégia não só reforçou sua imagem como alguém preocupado com a transparência no futebol, mas também neutralizou parte das críticas ao inserir um contexto ético em sua narrativa. A resposta de Testor também foi eficaz em colocar pressão sobre os órgãos responsáveis pela arbitragem, jogando luz sobre um ponto que afeta todos os clubes, não apenas o Botafogo. Ao trazer a público um discurso de defesa do futebol como um todo, ele tirou a atenção da acusação individual feita por Everson e passou a sustentar uma postura mais ampla e institucional. Isso deu a Testor um papel de protagonista em um debate importante, enquanto deslocava a controvérsia para longe de si. A questão que fica é: essa estratégia será suficiente para mudar a percepção sobre seu posicionamento, ou as declarações de Everson ainda ecoarão entre críticos e torcedores? A ironia do comentário sobre alugar um apartamento é típica das provocações em rivalidades esportivas, mas também mostra a habilidade de Testor em manter-se relevante na narrativa pré-final. Essa frase rapidamente viralizou entre torcedores, com alvinegros aplaudindo o tom confiante de seu dirigente. Por outro lado, o goleiro Everson pode usar essa provocação como motivação adicional para se destacar na decisão, já que palavras como essas frequentemente aumentam a tensão emocional entre os envolvidos. Na sequência, Testor também comentou sobre o empate sem gols entre as equipes pelo Brasileirão, disputado em um ambiente peculiar. Sem torcida devido a punições relacionadas ao comportamento da massa atleticana, a partida teve uma atmosfera silenciosa e pouco vibrante, o que, segundo ele, impactou negativamente ambos os times. A comparação com jogos durante a pandemia foi uma crítica direta à ausência de público, destacando como isso afeta o espetáculo e, possivelmente, o desempenho das equipes. Apesar das alfinetadas, Testor demonstrou foco total na final da Libertadores, evitando prolongar o conflito verbal. Ao afirmar que não olha para trás e que o foco está em jogar bem e vencer, ele reforçou a mensagem de que o Botafogo precisa estar completamente preparado para o desafio em Buenos Aires. Essa postura reflete a confiança em seu elenco e na capacidade do time em superar qualquer obstáculo, seja ele técnico, tático ou emocional. A fala do dirigente também evidencia um contraste cultural e estratégico em relação ao futebol brasileiro. Como empresário norte-americano, Testor frequentemente utiliza uma comunicação mais direta e incisiva, algo que nem sempre é bem recebido no cenário esportivo nacional. Contudo, sua presença trouxe visibilidade ao Botafogo e elevou o clube a um protagonismo internacional, especialmente em momentos como a decisão continental que se aproxima. A troca de farpas entre John Testor e Everson ilustra a dimensão emocional e simbólica da final da Libertadores. Mais do que um confronto tático, essa partida envolve orgulho, rivalidade e até mesmo a personalidade dos envolvidos, sejam jogadores ou dirigentes. Com a data da decisão cada vez mais próxima, as provocações e tensões fora de campo prometem ser apenas o prelúdio de um duelo memorável dentro das quatro linhas. A torcida, com certeza, está ansiosa para ver como esses episódios influenciarão o desfecho dessa histórica competição. Uma pausa rápida na notícia. Se você quer continuar recebendo as últimas informações sobre o Botafogo diretamente no seu YouTube, já deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito. Valeu! Agora, voltando às notícias. Nos últimos dias, um nome tem gerado grande interesse no mercado. Léo Fernandes, um meio-campista de talento indiscutível. Reconhecido por sua capacidade de criar jogadas e ditar o ritmo no meio-campo, ele surge como uma das peças mais cobiçadas para reforçar o elenco em 2025. Enquanto o Cruzeiro avalia cuidadosamente a contratação, o Botafogo também observa o jogador de perto, o que abre margem para uma disputa interessante nos bastidores. A pergunta que não quer calar é:
Será que o Glorioso dará o bote certeiro e trará mais um reforço de peso? Léo Fernandes é conhecido por sua habilidade em distribuir o jogo, encontrar passes precisos em espaços reduzidos e ainda contribuir com gols em momentos decisivos. Sua chegada poderia transformar o meio de campo do Botafogo, agregando criatividade e versatilidade a um setor que já demonstrou muita força ao longo da última temporada. No entanto, com o Cruzeiro também no páreo, será essencial entender quais são os planos da diretoria alvinegra para convencer o jogador e seu staff. A grande questão que ronda essa possível negociação é o encaixe tático de Léo Fernandes no esquema do técnico do Botafogo. Considerando o estilo de jogo que o time apresentou na última temporada, com uma mescla de intensidade defensiva e transições rápidas, Fernandes pode trazer um equilíbrio ainda maior. Seu perfil de jogador criativo, que sabe atuar entre as linhas adversárias, é exatamente o que pode potencializar um ataque já bastante eficiente. Ele tem a capacidade de se adaptar a diferentes funções no meio-campo, seja como um armador mais recuado ou como um meia avançado, algo que certamente amplia as opções do treinador. A equipe alvinegra tem buscado se superar continuamente e manter um nível elevado de desempenho, especialmente com o objetivo de consolidar sua presença nas principais competições. A inclusão de Fernandes no elenco poderia oferecer ao time uma nova dinâmica, permitindo maior controle sobre jogos difíceis e mais versatilidade nas variações táticas. Além disso, sua experiência internacional pode ser um ativo valioso em momentos de pressão, algo indispensável para um Botafogo que almeja se destacar tanto no cenário nacional quanto internacional. O uruguaio é conhecido por sua capacidade de decisão em jogos importantes, o que o torna um trunfo em potencial para as competições que o Botafogo disputará em 2025. Seja em clássicos ou em partidas decisivas de mata-mata, Fernandes tem um histórico de assumir a responsabilidade e entregar performances de alto nível. Para um clube que vem crescendo e busca consolidar sua posição entre os gigantes do futebol sul-americano, um jogador com esse perfil pode fazer toda a diferença. Seria ele o fator X que o Botafogo precisa para transformar boas campanhas em conquistas definitivas? Outro ponto relevante é como Fernandes pode influenciar positivamente o restante do elenco. Sua presença no meio-campo não apenas elevaria a qualidade técnica, mas também poderia servir como um estímulo para outros jogadores crescerem. Jovens promessas e atletas em ascensão no plantel alvinegro teriam um modelo técnico de alto nível para se espelhar, algo que contribui diretamente para a evolução coletiva da equipe. Isso sem contar o impacto que sua chegada teria sobre a torcida, que certamente se encheria de expectativa ao ver um jogador desse calibre vestindo a camisa do Glorioso. Você acha que Léo Fernandes seria um nome à altura para vestir a camisa do Botafogo? É o tipo de contratação que pode colocar o clube em outro patamar ou ainda pairam dúvidas sobre como ele se encaixaria no projeto do time? Essa é a grande reflexão que ronda o momento, e sua opinião é crucial para entender como a torcida enxerga essa possibilidade. Afinal, no Botafogo, cada detalhe conta quando o objetivo é ser sempre maior e mais forte. Vale lembrar que o mercado da bola está cada vez mais imprevisível, e jogadores como Fernandes, que unem talento e experiência, não ficam disponíveis por muito tempo. A diretoria do Botafogo já provou ser ágil em negociações importantes, mas será que essa rapidez será suficiente para superar a concorrência? Torcedores e analistas estão de olho em cada movimentação para entender como o clube se posicionará nessa disputa. Se a chegada de Léo Fernandes for confirmada, as expectativas para 2025 serão ainda maiores. O jogador tem características que podem elevar o patamar da equipe, fortalecendo não só o setor ofensivo, mas também o equilíbrio geral do time. Por outro lado, é crucial que o Botafogo mantenha sua filosofia de contratações pontuais, apostando em nomes que realmente tragam impacto imediato. Afinal, o que os torcedores mais querem é ver o Glorioso brilhar dentro e fora dos gramados. E você, torcedor, como vê essa possível chegada de Léo Fernandes ao Botafogo? Acredita que ele pode ser o diferencial que o clube precisa para conquistar títulos ainda maiores na próxima temporada? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater juntos. Por isso, não perca nenhuma atualização. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o nosso Botafogo. Grandes emoções estão por vir, e você vai ouvir tudo aqui, em primeira mão.